Estamos aí já atravessando o mês de julho, a pandemia ainda existe, em muitos lugares já está em fase final, mas em muitos ainda ela está amedrontando, está causando pânico em diversas pessoas. As pessoas têm medo de morrerem, têm medo do que possa acontecer com elas diante desta situação. E na verdade, a medicina comum é muito boa, a medicina natural também, mas há um momento na vida do ser humano que a medicina não terá poder, não terá condições de recuperá-las, de lhes dar saúde completa. Isso é um fato. Não tem como fugirmos desta regra. No entanto, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que é um livro divino, é um livro sobrenatural, por mais que muitos não queiram crer nela, mas é um livro sobrenatural que traz a mente de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida e também revela aquilo que vai acontecer com a humanidade, com o povo, com a terra, com o céu, enfim, com aquilo que ele mesmo criou. Então é muito importante que nós analisemos, né, a Bíblia no que diz respeito ao escape, à salvação do ser humano. Como é que isto acontece? Por que que os cristãos, ou nós cristãos, falamos que a solução é Jesus Cristo? Muito bem, vamos lá. Nós compreendemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, foi feito perfeito, colocado no jardim do Éden, e Deus lhe deu uma auxiliadora chamada Eva, para que a partir do casal fosse construído, portanto, a família e a sociedade. No entanto, o homem, ele peca contra Deus, ele desobedece uma ordem direta de Deus e ele cai na tentação do diabo, e pela fraqueza da carne ele também cai. E esta queda dele resultou na tragédia universal. Tanto as plantas quanto animais, tudo que Deus criou, também sofreram as consequências, e principalmente o ser humano. E o homem caído não teria condições de sobreviver espiritualmente. Tanto é que Deus fala que a vida do homem seria diminuída. Hoje o homem chega a 70, 80, no mais é cansaço e fadiga, e o corpo físico dele morre, e é plantado, é colocado na sepultura, ou é cremado, enfim, o corpo passa a não existir mais. Mas qual é a solução, então, para o ser humano? A medicina comum não tem condições, né? Por mais que a pessoa se cuide constantemente, façam exercícios, né? Não comam isto ou aquilo, mas mesmo assim a vida dela continua sendo ceifada pelo tempo. O tempo vai passando e as pessoas vão morrendo, né? Se não morre quando é novo, você sabe que morre de velhice. Muitos chegam a 90, até 100, passam de 100 anos, mas o fim deles é a morte. Qual é, portanto, a solução para isso tudo? Nós temos aí, no estudo de teologia, 4 fatores importantes no caminho da salvação, que é a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. O que é isto? Regeneração tem a ver com regenerar alguma coisa, através de alguém, através de alguma coisa. Nesse caso, através de alguém. O homem caído está fragmentado, está destruído, está acabado espiritualmente e não tem condições de ele próprio se reestruturar. Ele está perdido, ele está separado de Deus. Como é que acontece a regeneração?
Na conversa de Jesus com Nicodemos, lá no Novo Testamento, Nicodemos era um mestre da lei, era um religioso, mas não compreendia o âmago da salvação, como ele poderia ser salvo. Nesse diálogo ele conversa com Jesus de noite, que ele vai ter com Jesus de noite, e pergunta: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus fala: olha, importa-vos nascer de novo. Ele não compreende o que era nascer de novo. As palavras do mestre para ele eram incompreensíveis, mesmo sendo ele um religioso, mesmo sendo ele um mestre. E Jesus responde a ele: olha, importa-vos nascer da água e do Espírito. Aí acontece a regeneração. Se a pessoa entrega a vida literalmente a Jesus, a regeneração acontece automaticamente, naquele momento exato ali em que ela abre o coração e entrega-se literalmente à pessoa de Cristo. Como é que isto aí acontece? Esta pessoa, ela precisa reconhecer que herdou o pecado de Adão e que é uma pecadora e que este pecado faz separação entre ela e Deus. E é necessário que ela aceite aquilo que Cristo fez na cruz, por ela, que foi morrer na cruz, por ela, que era o castigo que nos traz a paz. O castigo estava sobre a pessoa de Cristo, porque ele escolheu morrer por nós. Quando essa pessoa reconhece que é pecadora, reconhece o que Cristo fez por ela, então ela é tocada pelo Espírito Santo de Deus, abre o coração e a partir dali acontece a regeneração. Naquele ato ali, imediatamente acontece a regeneração. E o que é justificação? A justificação é o ato de Cristo que foi feito por nós na cruz. Nós não poderíamos ser mortos por nós mesmos, mesmo porque o pecado existia e existe em cada um. Então não havia possibilidade de nós morrermos por nós mesmos. Os sacrifícios de animais do Antigo Testamento foram insuficientes. Não havia possibilidade da continuidade desses sacrifícios animais a favor do ser humano. Então o que acontece? Só poderia ser feito este sacrifício por alguém perfeito, um ser humano, e que morresse por nós, nos substituísse na morte, na cruz. E é aí que acontece a substituição. Deus vem ao mundo em forma humana, ele nasce da Virgem Maria, ele cresce, com 30 anos começa o seu ministério, passa 3 anos exercendo o seu ministério, curando, pregando, expulsando demônios de pessoas, e com 33 anos de idade, ele é preso, é levado, ele é condenado à morte de cruz. Mas tudo isso já era programado por Deus, porque era necessário que isto acontecesse. Muito bem, então ele é condenado e é levado à cruz, e é morto, uma morte terrível. E lá em Isaías fala que ele levou sobre si, as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele morreu de forma substitutiva por nós, para que nós fôssemos justificados por Deus através de Cristo. Ou seja, nós não temos condições de sermos justificados pelos méritos próprios, pelas obras que nós praticamos. Tanto é que em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, foi necessário que ele pagasse um alto preço e através dele nós fôssemos justificados. A partir daí vem a santificação. O que é isso? Santificação é a abstinência daquilo que não agrada a Deus, de atitudes, de pensamento, de sentimentos que agridem a santidade de Deus. É a busca pela perfeição diária
a perfeição espiritual, a perfeição humana, através das nossas atitudes que não podem ser mais como eram antigamente, têm que ser mudadas, transformadas. Então, a cada dia que passa, né, cada ato errado que nós deixamos, nós subimos um grau mais na santificação. Muito simples de compreender isso aí. E o que é a glorificação, que é o último passo? Isso só vai acontecer quando estivermos no céu com o nosso Deus. Lá não haverá pecado, não haverá injustiça, e nós seremos glorificados e viveremos eternamente com o nosso Deus, com um corpo glorificado. Não esse corpo aqui. Esse corpo aqui ainda ele é finito. Ele vai chegar a 70, 80, no mais é cansaço e fadiga. Mas após a nossa morte, nós ressuscitaremos. A Bíblia garante isto. E a Bíblia é um livro transcendente, ela não mente, ela é verdadeira. Receberemos um corpo glorificado e moraremos com Deus no céu, com tantos outros que já estão lá também. Então aí acontece a glorificação, que é o ato final, e estaremos com Deus para toda a eternidade. Aí cabe a você escolher se quer isso ou não, ou se não pretende nem tentar entender isso daí. Mas será que não era viável você pelo menos tentar? Você analisar de forma consciente, racional estas questões, e principalmente pela fé. Porque tudo isso que eu falei depende muito da fé da pessoa. A Bíblia Sagrada se entende espiritualmente, não se entende humanamente. Ok? Então fica aí o convite para você, tá? Estar conosco, né? Ouvir as mensagens, reflexões aí do canal, a Universo Teológico Missionário. Se você não é inscrito, inscreva-se, dê o seu like ou o seu dislike. Não esqueça de apertar no sininho para receber notificações de novos vídeos aqui do nosso canal. E se puder comentar, comente, compartilhe, né, o canal com outras pessoas. Um abraço.